Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Eu espero que você esteja muito bem e também muito animado para o assunto que nós vamos estudar hoje. É um assunto muito importante, mas também muito questionado hoje em dia. Vamos estudar hoje sobre o Dia do Senhor. Então se prepare, já pegue o seu caderno de anotações, a sua caneta e vamos estudar. Mas primeiro, vamos começar com uma oração. Pai querido que estás nos céus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade de realmente estudarmos a fundo mais um estudo bíblico, Senhor. Que o Senhor continue tocando nos nossos corações, derramando o teu Santo Espírito sobre nós, a fim de que possamos ter discernimento espiritual. É isso que pedimos, já agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar então compreendendo o que Deus fez quando Ele criou o mundo. Vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia, descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou, depois de toda a obra que empreendera na criação. O que nós podemos compreender a partir destes versículos é que no sétimo dia Deus já tinha criado tudo o que ele havia determinado. Então, ele santificou e abençoou o sétimo dia e descansou naquele dia, ou seja, ele não fez nenhum trabalho, nenhuma criação. Mas vamos compreender um pouco mais a fundo. Em relação ao sétimo dia, o que isso significa? Vamos lá em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Que diz assim: Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o sétimo dia da semana é o sábado, consagrado a Yahvé teu Deus. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no sétimo dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. A partir destes versículos que acabamos de ler, nós podemos compreender o que significa o sétimo dia. O sétimo dia significa, então, um sábado. E aqui, mais uma vez, Deus deixa claro e enfatiza que Ele criou o sétimo dia e que nele descansou e que também abençoou e santificou esse dia. E Ele foi como um exemplo. Ele descansou a fim de que os seus filhos, as próximas gerações, fizessem o mesmo. Guardassem o sábado, o dia do Senhor, a fim de não trabalhar, nem as pessoas donas do estabelecimento ou da casa ou da empresa, nem seus funcionários, nem seus animais. Então todos deveriam realmente descansar e contemplar a criação de Deus nesse dia. E talvez você pense assim: ah, mas o sábado foi algo lá do passado e outra coisa, é só para os judeus. O resto da humanidade não deve guardar o sábado como um dia santo. Será mesmo? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 56, versículo 6, e vamos ver o que este versículo nos diz. Diz assim: E os estrangeiros que se unirem a Yahvé para adorá-lo e servi-lo, para amarem o nome do Eterno e dedicar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança. Aqui temos muito claro que também fala dos estrangeiros.
Se nós formos, claro, ali em Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, que nós lemos anteriormente, vemos também que não somente as pessoas da casa, os funcionários ali da casa são citados, mas também o estrangeiro que estiver na sua casa, ele também deve descansar no sábado. E aqui nós vemos neste versículo que também fala do estrangeiro. Aqui, no contexto, quando se fala de estrangeiro, está falando de pessoas que não pertencem aos judeus, não pertencem à cultura judia. Ou seja, o sábado não foi criado apenas para os judeus, mas também para o resto da humanidade. Ou seja, o sábado foi criado como o 7º dia do Senhor para todo ser humano. Ou seja, esse dia foi abençoado e santificado pelo próprio Criador para todo ser humano guardar, assim como o próprio Deus o guardou. Mas apesar disso tudo, você pode pensar ainda, bom, mas tudo bem, o sábado pode até ter sido criado para a humanidade toda, mas é algo do passado. Será mesmo que o sábado perdeu a sua importância? Vamos lá, em Êxodo capítulo 16, versículos 4, 5, 22 a 30, e vamos ver o que estes versículos nos falam. Que diz assim: Então Yahvé disse a Moisés: Eis que farei descer pão do céu. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no 6º dia, trarão para serem preparados 2 tantos do que recolheram nos outros dias. Ora, no 6º dia colheram pão em dobro, 2 jarros por pessoa. E todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Moisés, que lhes esclareceu. Eis que ordenou o Senhor: amanhã é o dia do repouso sagrado, Sabat, o sábado consagrado ao Eterno. Os que quiserdes assar esse alimento no forno, assai. Os que desejardes cozer em água, cozei-o. Mas tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem criou qualquer bicho. Então ordenou-lhe Moisés: Comei-o hoje, porque este é o dia do sábado do Senhor. E, portanto, não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o sábado, não o encontrareis no chão. Mesmo assim, no 7º dia, saíram alguns do povo para colhê-lo. Porém, de fato, não o acharam. Então admoestou o Senhor a Moisés: Até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e minhas leis? Vede que o Eterno vos deu o sábado, e que por isso vos dará ao 6º dia pão por 2 dias. Cada pessoa fique onde está. Ninguém deve sair de sua habitação no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. O contexto aqui é que o povo, os hebreus, estavam no deserto. E ali Deus permitia que o maná caísse do céu, ou seja, um alimento para que eles pudessem fazer pão e outros tipos de alimento para eles. Bom, aqui Moisés deixa claro que 6 dias o maná cairia. E não era necessário guardar o maná de um dia para o outro, porque se na segunda-feira caísse o maná, na terça-feira também cairia, sucessivamente até a sexta-feira. No entanto, na sexta-feira era algo especial. Por quê? Porque o maná caía em dobro, ou seja, o povo deveria encher 2 jarros de maná, porque no sábado não iria cair maná. No sábado não iria cair o maná do céu, mas no domingo sim, porque lembra-se, domingo é o primeiro dia da semana, sendo o sábado o 7º dia. Então, no dia de sábado, aquelas pessoas que tiveram alguma dúvida sobre isso saíram de suas habitações, de suas tendas, para realmente receber o maná. Mas no sábado, o dia do Senhor, não tinha maná caindo do céu. Pois bem, Moisés deixou claro que o maná poderia ser pego em dobro na sexta-feira, a fim de que as pessoas pudessem se alimentar na sexta-feira e pudessem também ter em suas casas um alimento para o dia do sábado. E aqui um dos versículos diz claro, quando Deus diz a Moisés: até quando essas pessoas não obedecerão os meus mandamentos? Ou seja, ele aqui está enfatizando que guardar o sábado, o 7º dia do Senhor, está nos 10 mandamentos criados por Deus. Então o fato aqui é que as pessoas perceberam que realmente no 7º dia do Senhor, o sábado, o maná não iria cair do céu.
Então, eles entenderam que eles deveriam descansar naquele dia, ou seja, não precisavam fazer nenhum trabalho, nem mesmo ir em busca de alimento, porque além deles já terem o alimento em dobro para o dia do sábado, eles deveriam somente contemplar as bênçãos que Deus deu a eles e também a criação do Senhor e descansar no sétimo dia. Bom, até aqui compreendemos o que realmente significa o sétimo dia do Senhor e que ele realmente é importante. Mas você sabia que o sétimo dia do Senhor, ou seja, o sábado, é um sinal entre Deus e o seu povo? É algo que realmente une Deus e o seu povo? Vamos lá, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20. Do mesmo modo, lhes concedi os meus sábados, como um sinal entre nós, para que compreendessem que eu sou Yahvé, o Senhor, que os santifica. Santificai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e vós, para que entendais que eu sou Yahvé, o Senhor vosso Deus. A palavra de Deus nos deixa claro que o sétimo dia, o sábado do Senhor, é um sinal entre ele e nós, a sua criação. O sábado, na verdade, é um dia onde você não deve trabalhar. Não deve fazer coisas que você normalmente faz durante a semana. Não deve nem mesmo se preocupar com coisas que você se preocupa em outros dias. O sábado é um dia onde você deve contemplar a natureza, contemplar a criação do Senhor, estar com sua família, dar atenção aos seus filhos e se conectar mais profundamente através da palavra de Deus com o próprio Criador. O sábado serve para isso, para nós realmente nos aprofundarmos na palavra de Deus, na oração. Não que isso não deva ser feito durante a semana, porque sim, deve ser feito durante a semana nos outros dias. Conectar-se com Deus através do seu devocional, através das orações, mas o sábado é um dia especial. E se você parar para refletir, para analisar até mesmo a criação, as árvores, os pássaros, os animais, sabem e reconhecem que o sábado é o dia do Senhor. As flores ficam mais vibrantes, as suas cores, assim como as folhas das árvores, os animais ficam mais tranquilos, relaxados. Se você pegar para refletir e também para analisar cada detalhe no dia de sábado, você perceberá que é um dia diferente. Hoje em dia, muitas pessoas dizem que o sábado só fazia sentido no Velho Testamento, que na verdade ele foi abolido, que nem mesmo Jesus guardou o sábado quando ele estava aqui na Terra. Será? O que Jesus fez de fato no dia de sábado? Vamos lá em Lucas capítulo 4, versículo 16. Que diz assim: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Nós vemos aqui, a partir deste versículo, que Jesus fez algo que ele já estava acostumado a fazer todos os sábados, que era ir na sinagoga, ou seja, ele ia à igreja. E ainda aqui diz que ele se posicionava para fazer a leitura. A leitura de quê? Da lei, da Bíblia. Então, aqui nós vemos que no dia de sábado, Jesus ele ia assim, como de costume, como ele aprendeu através dos seus pais, ir à igreja ler a Bíblia. Ou seja, os cultos eram feitos de sábado, porque o dia do sábado é um dia para louvar, honrar e engrandecer o nome de Deus. Os cultos, então, eram de sábado, para louvar e engrandecer o nome de Deus. E Jesus, quando esteve aqui na terra, no seu ministério, ele ia todos os sábados na igreja, ou seja, a sinagoga, ler a Bíblia. Mas vamos mais a fundo? Nós falamos de Jesus, né? Agora vamos ver qual dia Maria, a mãe de Jesus, observava, ou seja, qual dia era consagrado ao Senhor. Vamos lá, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículos 54 a 56. Que diz assim:
Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia acompanharam José e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado, descansaram em obediência ao mandamento. Aqui, nestes versículos, encontramos duas coisas muito importantes. A primeira, é claro, agora nós sabemos que Maria guardava o sábado, ou seja, de acordo com os 10 mandamentos bíblicos, Maria guardava o sábado, a fim de respeitar que este dia foi abençoado e santificado por Deus. Era um dia de louvar o nome de Deus e engrandecer o nome dele. Mas também temos algo muito legal aqui, que fala sobre o dia da preparação, que é o dia anterior ao sábado. E qual é o dia anterior ao sábado? A sexta-feira, exatamente. A sexta-feira é o dia da preparação, ou seja, você não precisa ir no mercado no sábado, não precisa abastecer o seu carro no sábado, nada em relação a si mesmo. Se recorda, o sábado é um dia que você faz as coisas relacionadas a Deus e as pessoas ao seu redor. Pessoas que estão necessitadas, a sua família, entende? Então, tudo aquilo que você precisa comprar, tudo aquilo que é de correria, você pode fazer na sexta-feira. Então, aqui eles estavam no dia da preparação, porque logo iria começar o sábado. E nós vemos em um dos versículos que nós estamos lendo aqui, que diz assim: as mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia acompanharam José e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. Bom, aqui elas prepararam perfumes e bálsamos no dia da preparação, sexta-feira. Mas aí você pode pensar, bom, elas poderiam ter ido no sábado, colocar os perfumes no corpo de Jesus e etc. Não é mesmo? Pois é. Elas prepararam tudo isso na sexta-feira. No sábado, elas descansaram. E apenas no domingo, elas iam com os perfumes e bálsamo ao túmulo de Jesus. Compreendeu? Ela também guardava o sábado, assim como ela ensinou a Jesus Cristo, o seu filho. E preste atenção em algo muito importante também. Está em Lucas, estes versículos. O que quer dizer que está no Novo Testamento e não no Velho Testamento. O que nos mostra que os 10 mandamentos do Velho Testamento, de Êxodo capítulo 20, também são importantes no Novo Testamento. Mas vamos continuar aprofundando o nosso conhecimento. Qual será o dia que os apóstolos de Jesus Cristo guardavam como um dia santo? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13, versículos 13 e 14. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilia. Então, João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração é que Atos é um livro do Novo Testamento e não do Velho Testamento, o que nos confirma novamente que o sábado, como um dos 10 mandamentos que Deus criou, era importante para os apóstolos, ou seja, está também no Novo Testamento. O que nós vemos aqui em segundo plano é que Paulo, juntamente com os outros apóstolos, foram à sinagoga no dia de sábado, ou seja, eles foram à igreja, eles estavam prontos para louvar e engrandecer o nome de Deus no dia de sábado. Eles foram ao culto no dia de sábado. Mas vamos ler também o versículo 15, que diz assim: logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite: irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei-a. Ou seja, aqui novamente nós temos os apóstolos lendo a palavra de Deus ali na sinagoga. A lei e os profetas, ou seja, a lei, os 10 mandamentos e os profetas, o que os profetas tinham escrito antes deles. E outra coisa,
Ali eles também eram convidados a pregar, a falar para as pessoas que estavam ali na sinagoga. Mas vamos lá em Atos capítulo 16, versículos 12 e 13, para compreender o que mais os apóstolos faziam no dia de sábado. Que diz assim: de lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Ou seja, os discípulos não somente iam à sinagoga para ler a lei e os profetas, ou seja, não iam apenas aos cultos da igreja no dia de sábado para pregar ou para abrir a Bíblia e lê-la, mas também iam em meio à natureza para orar, para se reunir com outras pessoas a fim de intensificar o clamor a Deus, as orações, a comunhão com Deus. Ainda hoje, há pessoas que dizem que o sábado foi abolido, ou seja, que quando Jesus estava aqui na terra, ele aboliu o sábado. Nós vimos que Jesus, ele ia todos os sábados, como de costume, à igreja, à sinagoga, aos cultos para louvar e engrandecer o nome de Deus. Os seus discípulos, os apóstolos, que estiveram muito tempo com Jesus aqui na terra, todo o tempo, na verdade, aprenderam que deveriam também guardar o sábado, e foi isso que eles continuaram fazendo, guardando o sábado do Senhor. Mas será que realmente Jesus aboliu? O que Jesus diz em relação à lei, aos 10 mandamentos na Bíblia? Vamos lá, em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, para compreender o que Jesus diz sobre isso. Que diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda a certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Aqui, se nós nos atentarmos, Mateus é o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. O Novo Testamento, quando ele já começa falando sobre o ministério de Jesus Cristo aqui neste mundo. Ou seja, quando Jesus estava aqui, pessoalmente na terra. E nós nos atentamos que o capítulo 5 é um dos primeiros capítulos do Novo Testamento. Então, já desde o começo, Jesus deixa claro que ele não veio mudar ou abolir a lei, os 10 mandamentos que Deus criou no Velho Testamento. Não, ele veio somente para cumprir. E ele diz que até que o tempo passe, nenhum i ou um traço deve ser tirado da lei. Ou seja, essa lei não deve ser mudada, não deve ser acrescentado nada dela e também não deve ser retirado nada dela. E se alguém retirar alguma coisa da lei? Se alguém trocar os 10 mandamentos, será que isso é correto ou não? Vamos ler o próximo versículo, versículo 19, que diz assim: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Aqui está dizendo que as pessoas que ousarem, que tiverem a ousadia de mudar os 10 mandamentos que estão aqui na Bíblia, serão chamados os menores no reino dos céus. Ou seja, não terão a chance de realmente estar no reino de Deus. E olhe, tenha atenção, porque aqui não está falando apenas sobre as pessoas que mudam os 10 mandamentos, mas as pessoas que mudam e que ensinam para outras pessoas os 10 mandamentos equivocados. Os 10 mandamentos que não estão na Bíblia. É por isso que é muito importante nós nos atentarmos de que Jesus cumpriu os 10 mandamentos do Senhor aqui na terra. A sua mãe também cumpriu. E os apóstolos também. O 7º dia do Senhor é o dia do sábado. E é este dia que nós devemos consagrar a Deus. Este é o dia da família. Este é o dia do Senhor. Então, quando começa o sábado? Será que o sábado começa às 6 horas do dia de sábado? Às 6 horas da manhã? Ou será que o sábado começa à meia-noite de sexta-feira? Vamos entender? Vamos lá então em Gênesis capítulo 1, versículo 5. Que diz assim:
Chamou Deus a luz, dia, e as trevas chamou noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Aí você pode pensar, ué, mas estamos falando do primeiro dia de criação, não está falando do sábado. Aqui nós temos algo super importante. Se nós lermos de novo, nós veremos que está escrito assim: houve então a tarde e a manhã. O sábado começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do dia de sábado. Então, quando o domingo começa? No pôr do sol de sábado e vai até o pôr do sol de domingo. Então, por isso que nós entendemos a partir da Bíblia que o dia de preparação para o sábado é a sexta-feira. E agora nós compreendemos também que o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do dia de sábado. Bom, mas agora eu te pergunto, qual é o dia que será considerado santo após a volta de Jesus Cristo? Será que é o sábado ou o domingo? Já parou para pensar? Vamos buscar na palavra de Deus, porque ela tem a resposta para isso. Vamos lá em Isaías, capítulo 66, versículos 22 e 23. Que diz assim: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão permanentes diante da minha pessoa, afirma Yahvé, do mesmo modo serão perenes os vossos descendentes e o vosso nome. E acontecerá que toda a humanidade virá, se inclinará diante de mim e adorará a minha pessoa, desde uma festa de lua nova a outra e de um sábado a outro. Palavra de Yahvé. O que nós vemos aqui é que Deus deixa muito bem claro aqui, no último capítulo de Isaías, uma promessa de que após a volta de Jesus Cristo, quando todos nós, por misericórdia do Senhor, estivermos na eternidade com Deus e Jesus, nós vamos louvar e engrandecer o nome de Deus no sábado. Quer dizer que o dia santo que continuará perpetuamente sendo abençoado e santificado pelo Senhor até mesmo na eternidade, será o dia do sábado. Em nenhum momento na Bíblia nós encontramos o domingo como dia santo, nem mesmo o primeiro dia da semana como dia santo. E diante de tudo isso, será que Deus nos promete alguma coisa relacionada ao sábado? Vamos lá, em Isaías ainda, capítulo 56, versículo 2. Que diz assim: bem-aventurado o homem que assim entende e procede, feliz a pessoa que nestes princípios permanece inabalável, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Aqui, o Senhor nos deixa claro que aquela pessoa que faz de tudo para não profanar o sábado, mas que realmente adora ao Senhor neste dia e entende que o sábado é o sétimo dia do Senhor, é uma pessoa bem-aventurada e feliz. Quer dizer, então, que as pessoas que guardam o sábado têm a promessa de felicidade e tranquilidade, na paz que excede todo o entendimento que vem diretamente do Senhor. Agora nós vamos lá para Isaías capítulo 58, versículos 13 e 14, para ver mais uma promessa do Senhor para nós. Que diz assim: se vigiares teus pés a fim de que não profanes o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu sábado e honroso o santo dia do Eterno, e se o dignificares deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o que bem deseja e de falar irrefletidamente, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e eu farei com que cavalgues nos altos da terra, e te banqueteis com a herança de Jacó teu pai. Porquanto a boca de Yahvé disse. Aqui, o próprio Deus nos deixa a promessa de que se nós fizermos de tudo para não profanar o sábado, para não fazer a nossa própria vontade nesse dia, que é o dia do Senhor, mas ao contrário disso, buscar a vontade do Senhor nesse dia, honrar o sábado e chamar ele de deleitoso, um dia que você passa com sua família em meio à natureza, ou até mesmo na sua casa, mas
reflete nas coisas que Deus fez e nas bênçãos que Ele tem concedido a você e a sua família, você terá a herança de Jacó. E qual é a herança de Jacó? É a salvação, a nova Jerusalém. Então aqui nós temos a promessa de que nós podemos sim ter a capacidade e a oportunidade de estar com Deus na eternidade, principalmente se nós não profanarmos o sábado. Ou seja, se nós guardarmos os 10 mandamentos, incluindo o 4º mandamento, que é o mandamento do sábado. Hoje eu convido você a ter um relacionamento profundo com Deus, principalmente no sábado. Convido você a reconhecer os 10 mandamentos, mas não somente 9 mandamentos, mas o 4º mandamento também, que é a guarda do sábado. Hoje nós compreendemos que o sábado é o 7º dia, o verdadeiro sábado, dia do Senhor. E eu te convido a realmente aceitar esse dia como um dia para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor. Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por este conhecimento, por mais um assunto que o Senhor nos permitiu compreender, que é o sábado, o santo dia do Senhor. Pai querido, nós pedimos que o Senhor esteja conosco, Senhor, nos próximos dias, e que o Senhor trabalhe em nosso coração e na nossa mente, a fim de que possamos, Senhor, guardar o santo dia do Senhor, que é o sábado. Honrar o Senhor neste dia e glorificar o teu santo nome, Pai querido. Não permita que nada venha nos distrair, que possamos realmente pedir sempre o discernimento do teu Santo Espírito, a fim de que possamos realmente reconhecer quando é a tua vontade e quando não é. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. E você já sabe, curta, comente e compartilhe, porque assim como você tem estudado e tem aprofundado o seu conhecimento, outras pessoas também precisam e podem ter esta oportunidade. Tchau!